Nosso quarto princípio, são 7 no total, então para a gente ter uma noção, quarto princípio. Dá tranquilo aqui para... Princípio da celeridade. Também não vou muito esmiuçar muito. Celeridade no direito eleitoral, da justiça eleitoral como um todo. A celeridade, os processos eleitorais têm que ser julgados com uma rapidez maior. Porque senão ele perde o objeto. Vamos supor que nós estamos lá no meio da eleição, um registro de candidatura de um determinado candidato está pendente de julgamento. Ele vai ser eleito e está pendente de julgamento do registro. Então, assim, tem uma busca pela celeridade no nosso processo eleitoral. Os prazos são bem curtos, às vezes de 24 horas, justamente para não perder o objeto. Vamos supor que deu uma ofensa lá no horário eleitoral gratuito. Todo mundo assiste o horário eleitoral gratuito. Aí um candidato xinga o outro. Para a gente poder coibir aquela veiculação, para não ficar repetindo e ter o dano maior, já em questão de horas tem que ter uma decisão para tirar do ar aquela propaganda, por exemplo. Então esse princípio da celeridade é para não perder o objeto. Está muitamente ligado à eleição. A eleição ela ocorre num período curto. Então para ter esse objeto não ser perdido, para a gente não ter mais efeito aquela decisão, a gente tem esse princípio da celeridade. Tá? Bem rapidinho. Nosso quinto princípio tem a ver com os nossos juízes, que se chama periodicidade da investidura, bem difícil os termos aqui, depois eu traduzo, investidura das autoridades nas funções eleitorais. Se vocês forem pegar um livro, isso é uma diferença de quem está fazendo um curso e de quem está pegando só a matéria bruta para ler. Tá? Vai encontrar esse princípio aqui. Vai ficar um pouco mais... Periodicidade da investidura nas funções eleitorais. Fica um pouco mais difícil de ler. Isso aqui quer dizer que os juízes ficam 2 anos, tá? E podem nunca por mais de 2 biênios consecutivos. É mais ou menos isso. O juiz fica um período específico na função eleitoral. Não é para sempre juiz eleitoral. A própria Constituição diz em que ele fica normalmente 1 biênio, 2 anos, e nunca mais do que 2 biênios consecutivos. Tá? Então, essa é como se fosse um princípio relacionado a mandato. Ele não é para sempre. Juiz, a gente tem a ideia, às vezes, de vitalicidade, ficar para sempre juiz, não pode ser tirado. Na função eleitoral, não. Ele tem um período em que ele fica investido naquele cargo. Isso serve para os ministros do TSE, serve para os nossos desembargadores, nossos juízes aqui no TRE, os juízes eleitorais. Todos eles, as funções eleitorais num período curto. 2 mais 2. É bem tranquilo, só para vocês não ficarem só naquele termo ali, parece, né, fica difícil de interpretar. O nosso sexto princípio, uma responsabilidade, esse é o princípio, digamos, mais, vamos colocar, a doutrina coloca, eu já tenho umas reservas em relação a ele. Responsabilidade solidária entre candidatos e partidos. Na prática mesmo, nós já não vemos muito essa... nós temos algumas exceções já a esse princípio, e um princípio, para mim, ele tem que ser uma coisa mais unânime. É realmente um princípio, não pode ser, não, mas se olhar por esse ângulo se olhar por aquele ângulo não é. Então, assim, eu coloco aqui porque está na doutrina do nosso direito eleitoral, embora há algumas reservas. Aqui quer dizer que os partidos e os candidatos, principalmente em relação à propaganda eleitoral, um candidato ele não pode se eximir dizendo é culpa do partido, eu não tenho nada a ver com isso. Embora hoje, na nossa jurisprudência, a gente encontra algumas decisões de que dá realmente uma isenção para o candidato e deixa só, digamos,
a punição para o partido. Então é meio nebuloso esse princípio aqui. Eu gostaria que vocês guardassem só a existência dele, como um todo. Se cair numa prova de vocês, aparece a responsabilidade solidária entre candidatos e partidos. Genericamente, regra geral, até pode ser, mas existem várias exceções nas nossas decisões, nas nossas normas, nas nossas leis, que relativizam um pouco a responsabilidade. Mas ele existe, então está aqui, a gente aborda ele um pouco também. O nosso último princípio seria a irrecorribilidade aqui das nossas decisões do TSE. Se vocês pegarem a Constituição, vocês vão ver. A regra geral é que as decisões do TSE são irrecorríveis, não tem recurso. Decidiu o TSE, acabou o processo. Na prática, hoje nós temos muitos recursos ao STF em relação à matéria eleitoral. O TSE decide e depois o Supremo acaba tendo que confirmar. Então também é um princípio que ele existe porque ele está expressamente uma regra geral, digamos assim, na Constituição, regra geral, é que o TSE seria a última palavra em relação ao direito eleitoral, na maioria dos casos. Mas nós temos exceções, tá? Exemplo, ficha limpa foi uma exceção, foi ao Supremo. Outra porque também tratava muito de assuntos constitucionais. Quando há uma questão de aplicabilidade por exemplo, do artigo 16, vale ou não vale uma lei para eleição? Vai para o Supremo. Então, assim, tem realmente principalmente quando o TSE é a única instância daquele julgamento. Exemplo, nós temos agora o exemplo da Dilma Rousseff e do Temer. Então, para ser julgados no TSE, tem falado muito sobre isso. Começou o processo no TSE. Então, seria, digamos, injusto, digamos, do direito não ter uma segunda visão sobre a matéria. Então, se vamos supor que o TSE condene a Dilma ou casse o mandato da Dilma Rousseff, provavelmente ela vai ficar no cargo até o Supremo decidir. Não vai ter, digamos, um efeito imediato. Seria uma exceção à irrecorribilidade das decisões do TSE, o caso próprio da Dilma, porque começou no TSE. Então, aqui é o diferente, por exemplo, no caso de um prefeito. O prefeito foi cassado. Ele já foi julgado lá pelo juiz eleitoral, depois ele foi julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral e depois ele foi julgado pelo TSE. Aqui ele teve já várias instâncias. Aí serviria mais essa irrecorribilidade das decisões do TSE. Então, só para vocês terem noção dos nossos princípios, esses nossos 7 princípios aqui, como eu disse para vocês, numa banca, ela pode cobrar para vocês, numa prova de técnico, a decoreba mesmo, de quais são eles. São princípios do direito eleitoral, aí eles vão elencar uns 4, digamos, acho que não chegariam a 7. Vocês têm que interpretar eles, às vezes podem colocar um princípio que não existe, entendeu? Colocar aqui, por exemplo, colocar duplo grau de jurisdição. É obrigatório que tenha duas visões do mesmo assunto nos tribunais, tá? Nem sempre, tá? Vai ter esse princípio. Então, assim, eles podem colocar alguns princípios do direito, tá? Um princípio geral do direito, como do direito eleitoral. Normalmente, as questões que eu já vi de princípios, eles fazem isso. Eles misturam princípios gerais do direito com princípios específicos do direito eleitoral. E eles querem saber esses específicos e não os gerais do direito. Então, por isso que é isso que vocês têm que ter noção. A nossa última parte em relação a essa parte geral da matéria, mais princípios, funções, conceitos, né, fontes, que são mais para nós ambientarmos a nossa matéria, a nossa última questão seria nossas funções da justiça eleitoral. Funções de justiça eleitoral. Nosso último concurso, em 2010, foi banca FCC. FCC não pediu no edital funções, não especificou. É uma característica de banca. A CESP especificou funções da justiça eleitoral. Isso é importante vocês saberem, fazendo uma comparação entre editais,
é justamente aquilo que um tribunal quer saber mais do que o outro. O TRE do Rio Grande do Sul, para o azar de alguns e para a sorte de outros, ele amplia a matéria. Tá? Isso gera, com quem esteja estudando, menores chances, às vezes, de um empate no concurso, tá? Mas também gera um trabalho maior em relação à matéria. Então, funções, a gente não costumava trabalhar em bancas FCC, em banca CESP, agora a gente trabalhando as nossas funções da Justiça Eleitoral, a primeira função, uma função administrativa. Função administrativa. Se vocês pegarem a maioria dos tribunais, elas focam especificamente no trabalho jurisdicional. Juiz, lá a decisão, está lá publicadinha na internet, é uma fábrica de decisões. Vai lá, decisão tal, decisão tal, decisão tal. No TRE, no TSE, por exemplo, nós temos toda uma função que não existe nos outros tribunais. É específica da Justiça Eleitoral. Não que esses tribunais não tenham recursos humanos, ou não tenham patrimônio, ou não tenham, enfim, orçamento. Tem, mas é muito reduzido perto do que nós temos aqui. E eu vou dar um exemplo aqui. Aqui nós temos toda a logística de eleições, por exemplo. Logística de eleições. Urnas eletrônicas. Quando vocês entrarem no TRE, uma das primeiras coisas que vocês vão aprender no treinamento, eu sei porque eu já passei por isso, é como opera uma urna eletrônica. Então vocês podem não ter a menor noção de informática, mas entrar no TRE, vão ter lá uma aulinha com o pessoal lá da nossa parte administrativa, que é bem grande, aliás, muito grande, e nós vamos ter um aparato de pessoas que vão ensinar como que ela opera, vão ter um conhecimento técnico maior para poder, no dia da eleição, vamos supor que dê algum problema, vocês já devem ter ido votar, muito provavelmente, às vezes dá problema, a urna falhou, e aí quem é que vai resolver? Ah, tem um técnico. Não, o técnico vai ser treinado por vocês, porque vocês vão receber antes um treinamento que é justamente para poder ir lá na sessão eleitoral, fazer alguma contingência de urna, enfim, criando uma ideia para vocês de que a função administrativa, por exemplo, informática, entra na questão que é muito ampla no TSE, tá? Principalmente depois das urnas eletrônicas. Informática, por exemplo. Que mais? A parte toda de mesários, convocação de mesários, a parte, enfim, todo um aparato administrativo que em outros tribunais não existe ou existe muito pequeno, de uma forma muito reduzida. Aqui nós temos uma forma muito ampla, que faz parte da nossa função administrativa. Tem, obviamente, a função jurisdicional. Aqui, para um conhecimento geral de vocês, no TRE, aqui do Rio Grande do Sul, existe muito mais gente trabalhando na função administrativa do que na função jurisdicional. O nosso número de processos, comparativamente a outros tribunais, é muito menor. Isso é realmente que trabalha mais relacionado aos processos de eleição. Então, eles são resolvidos rapidamente. A gente viu o nosso princípio da celeridade. Então, não teria sentido ficar um aparato enorme para um processo que fica, digamos, um número reduzido comparativamente a outros tribunais. Então, a nossa função jurisdicional, ela está mais relacionada aos nossos juízes, digamos assim, e as decisões em processos judiciais, tá? A essa função de regular, de fiscalizar, de se interferir quando um candidato briga com outro, quando, por exemplo, agora em relação aos direitos políticos, alguém frauda, vai lá fazer o título de eleitor e diz que mora na cidade e não mora. É uma fraude, é um crime, tá? Então vai ser um processo de crime que vai ser julgado pela função jurisdicional. Então tem muito mais a ver com realmente com um trabalho específico de tribunal, aquele processo tal vai para o tribunal. Em matéria eleitoral, função da justiça eleitoral jurisdicional em relação ao direito eleitoral.
Aqui, função administrativa, função jurisdicional. E a nossa terceira é a nossa função normativa. Função normativa. Tem mais a ver aqui com o TSE. O TSE, vocês lembram no início da aula que eu falei das nossas resoluções. Resoluções. O TSE, para aplicar a lei, às vezes a lei é muito genérica, ele vai esmiuçar através das nossas resoluções. E essa função normativa é justamente isso. Por exemplo, fidelidade partidária. Deputado não poder trocar de partido. Quando surgiu isso no direito? Surgiu a partir de uma resolução do TSE. Não foi a lei. A lei só agora se meteu em relação a isso. Só agora em 2015. Desde 2007, numa função normativa, o TSE decidiu que o mandato de deputado, vereador, é do partido e não do candidato. Então, se ele trocar de partido sem a justa causa, ele vai perder o mandato. Então, foi mais por essa função normativa. Os deputados e senadores detestam essa função normativa. Por quê? Porque o TSE se mete, ele meio que, vou colocar aqui, legisla em relação a algumas matérias, em que quando o Congresso não se mexe, o TSE vai lá e mete a mão na massa e faz uma resolução da matéria. Então, essa função normativa do TSE, principalmente do TSE, os TREs, a função normativa dos TREs é mais em relação à sua estrutura do que propriamente ao direito eleitoral em si. Tá? A nossa quarta função, quarta e última função, a função consultiva. Quando vai chegando perto de uma eleição, os candidatos, os partidos começam a ficar cheios de dúvidas. Aquela lei vale agora? Aquela lei vale... como é que ela é? O cavalete que vale na rua, ele não pode ser, digamos, com hastes? Como é que ele pode ser? Então ele vai perguntar ao TSE como que ele interpreta aquela lei. Vale a reeleição para esse caso ou não vale? Vale, enfim, propaganda, tal. A lei, ela é aplicada, vai ser aplicada para essa eleição ou não? Então, a função consultiva é de TRE e TSE, mais TSE, tá? A função consultiva é justamente responder essas dúvidas. Vale ou não vale? Então, é mais ou menos, genericamente falando, essa função de ser consultado sobre uma determinada matéria do direito eleitoral, essa função dos tribunais. Tá? Como eu disse, a banca de vocês, uma prova de técnico, ela vai cobrar de vocês, talvez, isso aqui. Vai colocar, são funções da justiça eleitoral, aí vai colocar função administrativa ou jurisdicional e normativa. Ou administrativa e consultiva. Aí eles vão colocar e às vezes é para vocês escolherem a mais completa de todas, digamos assim, nesse caso, as 4 funções. Tá? Isso numa prova para técnico judiciário, ela é importante vocês terem essa noção, principalmente desse rol aqui, porque não cai, diferente do analista, não cai, eles não esmiuçam tanto, mas eles cobram mais uma questão de decoreba, vamos colocar essa palavra aqui, assim, decorou que as funções são essas aqui, uma prova para técnico é mais assim do que uma prova de analista judiciário. É uma das diferenças, digamos assim, de uma prova para outra. Então, senão, seria mais ou menos isso, porque se vocês forem pegar a matéria de analista, embora ela seja muito maior, vocês vão ver, Lei 9.504. É a mesma lei que vocês vão estudar. Eu não tenho como diferenciar uma lei para técnico e uma lei para analista. O enfoque talvez seja um pouco mais superficial, mas a lei é a mesma. Eles podem cobrar lá o parágrafo tal do inciso tal, ou o inciso do parágrafo, ou o artigo, ou enfim, qualquer coisa da lei. Mas, de uma maneira geral, a prova de técnico ela é um pouco mais superficial do que a prova de analista. Essa é a diferença, né? Não é o conteúdo em si, mas a profundidade da matéria. Tá?
Bom, então nós passamos por essa abordagem mais geral da matéria. Vimos o conceito, depois a gente passou para os nossas fontes, depois os princípios e as funções. Então, vocês têm que ter, pelo resumo, no resumo, ele até aparece uma explicação. Se vocês estiverem anotando, ou tiverem um caderno, tiver até um conselho que eu dou para vocês, pelo menos para mim funciona, não sei se para todo mundo funciona, tem uma diferença às vezes entre os candidatos, entre os alunos, é vocês irem anotando no EAD, porque senão vocês vão ficar ali só olhando a matéria, assim, daqui a 2 horas vocês já não vão mais lembrar muito do que eu estou falando aqui. E aí vai chegar lá na 6ª aula, e aí a aula 1 já vai ser já não vão lembrar direito. Mas também não precisam anotar especificamente muitos detalhes. O meu conselho que eu dou é para vocês só lembrarem de anotar o tópico ali, função normativa, função consultiva, para vocês na hora de pegar, terem um resumo do resumo, digamos assim, que isso serve para memorização de vocês. É só uma dica para vocês não ficarem muito perdidos. É muita coisa assim. Então, assim, vocês tenham esse resumo do resumo, é importante também, principalmente na prova do técnico judiciário, não ter essa profundidade. Vamos abordar agora, então, um pouco a parte geral, Constituição Federal, tá? A Constituição Federal de 88, ela traz algumas abordagens lá no início e depois, quando ela vai falar da justiça eleitoral em si, do que é onde o direito eleitoral se enquadra na Constituição. Tem lá os artigos específicos, tá? E nós vamos diferenciar as partes relacionadas a direitos políticos, tá? E a parte relacionada à própria justiça eleitoral. 2 partes em relação a essa diferenciação da nossa Constituição, tá? O primeiro artigo específico de direito eleitoral, por exemplo, o artigo 1º fala da soberania popular. Como é que se dá a soberania popular? Voto, né? Voto, direito eleitoral. Digamos, então o artigo 1º, ele também traz, mas como é genérico, aqui eu já vou especificar mais propriamente onde vocês vão encontrar a matéria de prova especificamente. Eu não vou ficar divagando sobre democracia, soberania, enfim. O artigo 14, ele é bem extenso, tá? Então vocês vão ver que ele vai tratar, ao mesmo tempo, de as formas de democracia, digamos, direta, semidireta, tá? Ele também vai tratar de alistamento, os direitos políticos, como vai se dar, por exemplo, uma suspensão de direitos políticos das hipóteses. Vocês vão ver isso em noções também de direito constitucional. O professor provavelmente constitucional vai dar para vocês essa nuance, mas eu também preciso focar especificamente na parte de eleitoral. A soberania popular, que está lá no nosso primeiro, nos fundamentos, ela vai ser especificada como ela vai se dar. Então, nós temos 3 formas da instrumentalização de uma soberania popular. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Vi uma questão de prova já, eu não lembro se era CESP ou FCC. São as únicas 3? Não. Aqui nós temos a principal, que é o próprio voto. O voto é o principal, obviamente. Então a questão só dava... Porque o artigo 14, ele diz assim, ó, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Sufrágio universal. A pessoa já meio que já fica assim, o que é sufrágio universal? Pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, e nos termos da lei mediante. Então, normalmente, quando a gente vai ler isso, a gente não se tem ao caput, a gente vai direto para os incisos. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. E esqueceram de colocar o voto na prova, era a prova, agora não lembro se era técnico ou analista, e muita gente, eu lembro na época desse TRE, esqueceu do voto e, puxa vida, é o principal e não está ali. Porque a gente mais aborda o específico do que o geral. Então eu costumo dizer para vocês, o principal é o voto.
Mas o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, vocês têm que ter noção de o que é mais ou menos essa diferenciação. O plebiscito, aqui a lei ela não existe, tá? A norma não existe. Eu costumo colocar esse macete aqui. Povo escolhe. Exemplo de plebiscito, nós tivemos um em 93 no Brasil, que foi a própria Constituição impôs, em 5 anos, será decidido sobre forma e sistema de governo. Forma e sistema de governo. Na época se escolheu república e presidencialismo. Poderia ser monarquia e parlamentarismo. Não existia previamente a decisão. O povo escolheu dentre aquelas que existiam. Então aqui a norma não existe, o povo escolhe. No referendo, a norma já existe, tá? E aqui a diferença é que o povo aceita ou não aquela norma. Ou não, o povo aceita ou não. Aqui também já tivemos um exemplo, que foi em 2005, o referendo do desarmamento, que dizia se venceu o não na época, se deveria ser ampliada o desarmamento no Brasil, mais resumidamente, e o povo escolheu que não deveria ser ampliada a restrição, deveria permanecer a restrição aqueles casos da lei em si. Então era mais um plebiscito de povo sim ou não. O referendo normalmente é sim ou não. Aceita ou não aceita? Não aceita, tal, foi o caso do desarmamento. E a iniciativa popular são projetos de lei que normalmente um número X que está designado, em torno de 0,5%, era 0,5% da população, do eleitorado, tá? Eles vão decidir, vão subscrever, normalmente o OAB ou esses movimentos maiores, as ONGs grandes, assim, vão fazer uns projetos e vocês vão lá quando estão passeando lá na Redenção, estão passeando, enfim, num shopping, aí vai aparecer uma pessoa e dizer, ó, nós estamos com um projetinho aqui que é um projeto para ficha limpa, foi um exemplo aqui, para os candidatos tem que ter ficha limpa nas eleições. Se vocês subscrevem, aí vocês vão estar lá assim, indo no cinema e, tá, pode ser, aí vocês vão lá assinar. Eles reúnem o número de assinaturas necessárias, tá? E vão ter um projeto de lei protocolado lá no Congresso Nacional, que vai ser votado pelos nossos congressistas para fazer uma lei, para instituir uma determinada lei. O exemplo, como eu já dei, um exemplo da lei da ficha limpa é uma lei de iniciativa popular. Foram mais de 1 milhão, quase 2 milhões de assinaturas para subscreveram o projeto de lei que depois foi aprovado em 2010 no Congresso.